Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser e você está no canal Dialogando Direito. Hoje a gente vai falar de algo que se tornou muito frequente na navegação na internet, para não dizer que hoje dificilmente você consegue navegar na internet sem se deparar com isso, especialmente se você está procurando notícia, especialmente se você está procurando compra na internet, que são o que é essa regrinha nova aí e essa nova relevância daquilo que popularmente se conhece como cookies. Vocês já ouviram falar disso, né? Cookies. Cookies é um termo, obviamente, que vem da língua inglesa e que ele significa, na linguagem de tecnologia, mini arquivos, pequenos arquivos, portanto, que ficam registrados quando você navega na internet, ficam registrados nos sites por onde você navega e que ajudam, que trazem informações sobre a sua navegação, que trazem informações, portanto, sobre o usuário da internet, que trazem a sua, via de regra, a sua localização, o seu IP, que conseguem, às vezes, trazer os seus dados pessoais mais específicos, até como o nome, ou pelo menos o nome do usuário, às vezes até, dependendo de como for, seu número de cartão de crédito, né? Então isso tudo ganhou muito relevância recentemente. Essa técnica de utilização, de armazenamento desses microarquivos, nesses chamados cookies, não é nova, mas ganhou uma relevância significativa, especialmente no Brasil, após a entrada em vigor da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, como a gente já comentou com vocês em um outro vídeo, ela traz uma série de obrigações e responsabilidades no tratamento dos dados pessoais e também, né, obviamente, no tratamento de dados pessoais pela internet. Então hoje é muito difícil você navegar no site e não se deparar com uma informação no site dizendo assim, olha, o nosso site utiliza cookies, você aceita a nossa política de cookies, você concorda com ela, você concorda parcialmente, tem vários modelos aí que têm aparecido. E vamos lá, né, gente? Uma das mentiras mais frequentes que as pessoas contam na internet é eu li e aceito os termos. Quantos de vocês realmente, quantas vezes você realmente leu e aceitou um termo de uso na internet? E quantas vezes você leu e aceitou um termo de uso específico, inclusive em relação aos cookies? E aí eu quero fazer com vocês uma abordagem um pouco mais objetiva em relação ao que a legislação brasileira tem trazido sobre isso e como a gente pode conseguir navegar com tranquilidade na internet, também olhando esse aspecto, que é justamente saber lidar com esses cookies e como isso tem tido reflexos e como isso apareceu, enfim, na legislação brasileira também e como a gente pode olhar para ela sob o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em primeiro lugar, os cookies e essa informação sobre os cookies começou a aparecer bastante com a LGPD por conta de uma obrigação presente lá na LGPD, de um dos princípios lá da LGPD, que é a segurança e a transparência. Então as organizações passaram a perceber que elas têm um dever, né, legal aí, de informar os usuários, aqueles que navegam pelos seus sites na internet, de que eles utilizam esses cookies, de que eles armazenam dados pessoais seus, do usuário, e que utilizam esses dados pessoais depois para determinadas finalidades. Então aqui vem um ponto bem importante, que é você sempre estar preocupado quando você olha para os cookies e pensar qual é a finalidade, por que esse site está fazendo armazenamento dos cookies. Aonde você vai descobrir isso? Normalmente no termo de uso dos cookies. Agora vem um ponto de observação e de atenção. A imensa maioria das políticas e dos termos de uso que você vai encontrar na internet vai trazer finalidades bastante genéricas para essa utilização, o que é, obviamente, um problema. Isso significa que você não pode aceitar esses cookies de jeito nenhum? Dependendo, é isso mesmo. Né? Dependendo, você pode clicar ali, rejeitar, e você está dizendo para o site que ele não pode utilizar, não pode armazenar
essas suas informações em nesses mini arquivos denominados cookies, né? Essa expressão é curiosa, né? Eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui, porque ela pode representar duas coisas, né? Tem gente que diz que elas são as migalhas que você vai deixando, tipo na história de João e Maria, que eles vão comendo as bolachas e vão deixando as migalhas para poder achar o caminho de volta, né? Ou ainda cookies, assim, no sentido de que as pessoas gostam de cookies, então eles são soltos ali para você poder pegar, né? Eles são algo que você consegue buscar porque você gosta disso. Mas fecha parênteses nessa história toda, né? Um outro aspecto importante quando a gente olha para essa questão dos cookies é saber se aquele site que armazena os cookies, ele faz o compartilhamento desses dados depois. E isso é bastante provável que aconteça. Justamente para que esse tráfego de informações permita que o próprio site possa entregar para o usuário uma experiência um pouco mais customizada. Quantas vezes você não se deparou com a situação de você abrir um site qualquer e de repente tá lá tudo aquilo que você gostaria de ver? Seja de notícia, seja de assuntos que você quer conversar, seja de produtos que você tem interesse. Então é bem importante você também tomar cuidado com isso. Aonde eu vou descobrir isso, André? De novo, lá na política de uso, lá no termo de uso ou na política de cookies que vai estar aparecendo. E aí, os especialistas em tecnologia, eles trazem aí algumas sugestões para você cuidar dessa navegação, do ponto de vista dos cookies. O que normalmente, de uma forma geral, os especialistas sugerem? Em primeiro lugar, nunca aceite um termo de uso sem ler. Difícil dizer isso pode dificultar a nossa navegação, mas aqui tem alguns bullet points, tem alguns pontos de atenção que a gente já comentou, que eu acho que te permitem fazer uma leitura um pouco mais orientada e talvez até uma leitura um pouco mais dinâmica desses termos de uso, né? Saiba que tipo de microarquivos eles estão armazenando, ou seja, que tipo de informações tuas eles estão armazenando ali. Saiba também para que eles estão armazenando, qual é a finalidade específica, pelo menos aquela trazida lá na política de uso de cookies ou no termo de uso. E principalmente se há compartilhamento e se há uma especificidade no compartilhamento. A gente pode entrar numa outra discussão sobre se esse consentimento específico dado numa janelinha qualquer ali, num mini box dentro do site, né, tipo um check assim que a gente faz às vezes, se esse consentimento seria, do ponto de vista legal, inclusive, suficiente para autorizar essa empresa ou essa organização que está na internet aí com seus cookies a fazer esse compartilhamento. Essa é uma outra discussão e a gente poderia até avançar um pouco isso, talvez num outro vídeo, né? Há uma percepção, eu diria, de que isso pode não ser o mais adequado, porque é importante que essa informação, especialmente aquela de compartilhamento, seja bem específica para que o consentimento também seja bem específico. Esse é um outro ponto. Então, em primeiro lugar, cuide e faça essa leitura orientada aqui, como a gente está falando, né? Claro, aí são situações um pouco mais ligadas especificamente à própria navegação, né? Conheça os navegadores que você está utilizando, evite bastante fornecer esses cookies e aceitar isso em computadores públicos. Apague os cookies com frequência para que você possa ir manejando aquilo que você deixa. Confira que dados você foi deixando, né? Que tipo de cookies você foi deixando pelo caminho. E em casos mais específicos, utilize modo anônimo de navegador. Essa é uma outra especificidade um pouco mais técnica. E também cuide bastante com cookies no celular. Isso é bem importante mesmo, a gente nem percebe às vezes isso. E ainda também fiscalize o uso, né, da internet. Fique de olho aí no uso por crianças e adolescentes, porque elas também, assim como a gente, costumam deixar as suas migalhinhas por aí. Então, pessoal, eram essas aí algumas contribuições e algumas experiências que eu queria dividir com vocês aqui, quando a gente fala de cookies, quando a gente fala de acesso à internet, quando a gente fala dessa perspectiva sob a luz da LGPD, para a gente ter um pouco mais de cuidado. Isso ganhou relevância com a LGPD.
e eu espero que a gente possa ter trazido algumas contribuições para vocês. A gente vai falar no próximo vídeo sobre uma especificidade disso, sobre a formação de profiling, né, de perfis pessoais, mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Então não esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal, aperta o sininho ali da notificação para saber quando tem vídeo novo subindo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, comente para que a gente possa sempre continuar dialogando direito. Obrigado!